Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo aí, principalmente vindo de Cotia. Além do Matheus Henrique, volante que o São Paulo pretende sim, eu quero trocar uma ideia com vocês de coisas que estão acontecendo agora que levam o São Paulo para uma zona de conforto, é isso mesmo, uma zona de conforto em relação a jovens revelações para suprir a ausência de jogadores machucados ou vendidos do elenco principal do São Paulo, do técnico do Luiz Ubeldia. Só para você ter uma ideia, eu vou falar aqui hoje do Rian Francisco e também do Palmberg, que eu tô me informando aqui, eles vão ganhar força agora no elenco principal do São Paulo, muito em breve já. Quero trocar uma ideia com vocês de algumas novidades que tem aqui também, como por exemplo, a do Luca Marques. Sabe quem é o Luca Marques? É um cara que eu separei aqui também, que é impressionante e vai chegar, vai ser muito legal. Vem comigo aí, deixa esse like para dar uma moral no vídeo, posso contar com esse like e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, eu quero você aqui, de verdade mesmo. E ó, também quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, parceira de times como Barcelona, e é lá que você encontra as melhores odds. Inclusive na 1xBet, se você for no primeiro comentário fixado para se cadastrar por ali na 1xBet, no meu comentário, no meu link, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então você deposita 100, vira 200, 200 vira 400 e assim vai até os 3 mil reais. Hoje tem um brasileirão aqui, ó, um jogo do Juventude com o Atlético Goianiense. A vitória do Juventude paga 2,29, o Atlético Goianiense paga 3,52 e o empate paga 3,02. Tem também Cuiabá e Vitória da Bahia. Top, não é verdade? Então é assim, vai no primeiro comentário fixado lá e usa, cadastra o meu link, fechou? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, olha só, o São Paulo colocou agora para jogar o Juan como centroavante reserva do Caleri e o Juan tem chamado a atenção de alguns times de fora, né? Daqui a pouco vai ter time sinalizando proposta pelo Juan. E o Juan, ele não tem ainda convencido grande parte da torcida que ele é o jogador que se espera. Por exemplo, ele tem jogado de ponta no lugar do Ferreirinha, do André Silva, e quando o Caleri não está, ele é o reserva direto. Só que assim, o Juan, que gera no São Paulino uma preocupação pela escassez de gols, pelas partidas instáveis que ele faz, algumas até que boas, algumas ruins e tal, o São Paulino tá de olho no Rian Francisco, que tem jogado na base do São Paulo como centroavante e é uma das maiores promessas do futebol mundial, tá? Não é do Brasil, é mundial. Números superiores ao do Endrick na equipe de base. Ele tem a idade do Endrick. Acho que ele é 4 meses mais novo que o Endrick. Então, se o Endrick agora vai pro Real Madrid, o Rian Francisco agora ele poderia pelo menos jogar no São Paulo, né? Sempre superando o Endrick em números. E o Rian Francisco, ele no último jogo que o São Paulo tomou uma goleada, que teve que trocar de técnico, o São Paulo tomou de 6-4. A equipe de base a deriva nas mãos de incompetentes e o Rian Francisco nesse jogo de 6-4 ele marcou 4 vezes. Então ele é um cara que rouba a cena, fazendo gol atrás de gol todo jogo. E o que o São Paulo precisa quando não tem Caleri? E isso não é um problema de hoje. O Dorival, quando estava no São Paulo no passado, ganhou a Copa do Brasil e perdeu o Caleri e ninguém fazia gols mais. Dorival tentou de tudo e ninguém conseguia fazer gols. Nem Rames Rodrigues, nem Lucas Moura, vários caras perdendo a chance sim. Então agora pensar no Rian Francisco para ser esse substituto direto do Caleri seria a cereja do bolo. Seria ou não seria? Isso sem ter que gastar muita grana. O São Paulo tá de olho, por exemplo, no Tiquinho Soares. Nem trouxe na capa do vídeo, nem vou abordar sobre isso, porque o Tiquinho tá no Brasileiro, vai jogar 7 partidas, nem tem como pensar nele para esse ano. E seria um cara caro, já veterano. Pensar no Rian Francisco, prata da casa, joia da casa, não tem lógica nenhuma não contar com esse menino aí. E uma curiosidade também sobre o Palmberg. Palmberg, que ele teve um encontro com o Lucas Moura. Palmberg, para quem não sabe, também da equipe de base de São Paulo, ele é o camisa 7 e o grande destaque do momento da equipe de base do Tricolor junto com o Rian Francisco. O Palmberg, ele também usa a camisa 7 e se encontrou com o Lucas e ele falou que vai seguir os passos do Lucas, os mesmos passos. Números bons apresentados e ele é um jogador muito promissor que já despertou interesse, se liga aí,
despertou o interesse da Liga da Série A. Série A, para quem não sabe, é o Brasileirão da Itália. Então, aquele campeonato brasileiro da Itália, a Premier League da Itália chama Série A. Ele despertou o interesse da Série A da Itália, times da Itália, e também da Major League Soccer, que é o futebol dos Estados Unidos. E esse Palmberg em alta na equipe de base encontrou com o Lucas, e o Lucas falando para ele que é assim mesmo. Eles moraram em Cotia, no CT de Cotia, ficaram ali no mesmo alojamento, parece um hotel de alto padrão, né? Mas estiveram no mesmo hotel de alto padrão. Palmberg continua lá, e quando o Dorival era técnico de São Paulo, ele se mostrou pronto para encorpar a equipe principal. Ele iria fazer frente ali para jogadores como Rames Rodrigues, Lucas Moura chegando no time principal. Só que ele acabou ficando em Cotia, e estando em Cotia lá, ele continua, por enquanto é um projeto para o futuro. Mas o futuro pode acontecer agora, já no mês que vem, uma vez que o São Paulo pode perder alguns jogadores na janela. Deve perder o Rames Rodrigues, inclusive, e está precisando de um reforço para ali. Nomes enormes, inúmeros nomes estão surgindo para substituir Rames Rodrigues, mas o Palmberg, sendo prata da casa, joia da casa também, não teria nenhum problema em ele vir para tentar brilhar nesse time do São Paulo, né? Antes de falar do Matheus Henrique, que é um volante que jogou no Grêmio, joga no Sassuolo hoje, lá da Itália, eu quero falar com você sobre o menino da equipe de base também, o Luca. Eu até anotei alguns adjetivos aqui da matéria. A matéria vem assim, ó: Luca Marques Alencar é o protagonista. Ele tem 16 anos também. E esse Luca, ele é considerado mental, cerebral, sabe aquele genial, cerebral, mental, técnica e protagonista em diversas funções. Então esse menino aqui, o Luca, ele também está roubando a cena na equipe de base de São Paulo. É outro nome para nós ficarmos de olho. Hoje o vídeo tá mais Cotia mesmo, eu concordo. Só que assim, se você pensar direitinho, nós tivemos aí um Henrique Carmo, que é o menino da base de São Paulo também, que despertou interesse do Bayern de Munique. Onde eu quero chegar com esses nomes todos? O São Paulo pode vender agora o Palmberg para a Série A. São Paulo pode vender o Galopo, São Paulo deve perder o Rames Rodrigues. Vários nomes da equipe de base do São Paulo estão chamando a atenção do futebol europeu. E inclusive o William Gomes, mas esse eu vou abordar depois, que esse vem interesse da Roma, e o São Paulo ele pode de agora em diante começar a resolver. Não é melhorar o seu fluxo de caixa, sanar as dívidas, não. É resolver de verdade as dívidas do clube. Então fica muito legal de pensar, mas eu quero que você fale comigo. Vender a base e tendo o time já do Zubeldia sem mexer em ninguém, seria ou não seria uma coisa excelente? Tipo, comprou o Ferreirinha, mas o que vai ser vendido é o William Gomes. Eu acho que daria super certo esse tipo de troca, né? Troca um jogador por grana e não perdendo a equipe principal, acho que seria fundamental. Bom, o Matheus Henrique é um volante que, para quem não se lembra, ele jogou no Grêmio, ele brilhou um pouquinho no Grêmio, e esse Matheus Henrique, ele é aqui do futebol paulista, depois ele foi pro Grêmio, jogou no Grêmio, jogou muito bem, e logo ele foi vendido também para a Itália, onde ele foi pro Sassuolo da Itália. Aí o que aconteceu? O Sassuolo foi e caiu para a segunda divisão do futebol italiano. O São Paulo tem aí o grande interesse. O São Paulo vai comprar um volante, estou te garantindo. Pouca gente sabe do nome ideal, mas o que eu me informei é que o nome mesmo é do Matheus Henrique. Curiosidade número 1 do Matheus Henrique: ele despertou o interesse do Palmeiras no ano de 2022. O Palmeiras teria que pagar 30 milhões por ele. O Palmeiras acabou comprando o Richard Rios, que é aquele colombiano, parceiro do Rames Rodrigues, que joga na Colômbia, e no Palmeiras é titular esse Richard Rios. Então não comprou o Matheus Henrique ali, mas o Palmeiras queria nesse time do Abel Ferreira, não deu super certo, o Sassuolo endureceu o caldo ali e não vendeu. Agora, o Sassuolo caiu para a Série B. Aí vem a curiosidade número 2. O empresário dele falou: nós não vamos ficar no Sassuolo, nós vamos embora daqui. E eu estava até tentando algo na Europa, gostaríamos de ficar pela Europa, mas com a queda do Sassuolo, o nosso destino será mesmo o futebol brasileiro, a menos que aconteça alguma coisa gigantesca, que não deve acontecer. O Matheus Henrique, ele perde valor de mercado quando ele não vai para o Palmeiras, joga no Sassuolo
e do Sassuolo ele é rebaixado. Com o Sassuolo ele é rebaixado. Então ficou muito mais fácil do que na época que o Palmeiras queria contratá-lo. Então são duas curiosidades importantes. E a terceira curiosidade, uma terceira de bônus aí, é que o São Paulo realmente tem interesse nele, foi divulgado pelo Jorge Nicola. Muita gente fica questionando, mas o empresário dele confirmou o interesse sim do futebol brasileiro aqui. Então o São Paulo com certeza é um possível, muito claro e possível destino do Matheus Henrique. O que nós temos para hoje é: Pablo Maia está machucado, então o São Paulo quer um cara para o lugar do Pablo Maia, porque as competições não são brincadeira e o São Paulo está muito bem classificado, tanto em Libertadores quanto em Copa do Brasil. Libertadores, para você ter uma ideia, saiu no sorteio o time do Nacional do Uruguai, ou seja, devemos passar. Depois em Palmeiras ou Botafogo vem a dificuldade. Nacional do Uruguai, pouquíssima dificuldade. Então o Matheus Henrique chegaria para compor um time já pensando em pegar o Palmeiras numas quartas, pegar o Flamengo numa semi e numa possível final, vindo times como River Plate e Atlético Mineiro. Percebe que não tem respiro, não tem um fôlegozinho, não tem um alívio cômico, aquela risadinha dos filmes da Marvel, que você dá uma risadinha no meio do caminho, não tem nada, é só pedreira. Então o Matheus Henrique é um cara de nome, um cara que já mostrou sua qualidade e capacidade e deve chegar no São Paulo. Só que aí fica também a dúvida, onde vai jogar? Porque você vê o Bobadilla, seleção uruguaia, paraguaia, esse pode ser que não fique titular do São Paulo, beleza. Só que aí o São Paulo tem o Luiz Gustavo, que não veio aqui para ser banco do banco do banco do banco do banco do... Não é o caso. É o Luiz Gustavo, é um nome gigantesco. E quando entra em campo tem devolvido em confiança, técnica. Ele mostra pra gente que ele deve ser sim titular desse time de São Paulo. E eu acredito que mesmo com o Pablo Maia, ele tem que ser titular. Só que o Alisson começou a ter um destaque enorme, sendo o primeiro volante, e o Alisson também é um jogador que, apesar da minha opinião, da sua, a opinião do Zezinho, o Zubeldia é fã do Alisson. O Zubeldia, explicando o futebol do Lucas Moura, ele coloca o Alisson como uma peça fundamental para o Lucas jogar. Só para vocês terem uma ideia. Para o Lucas jogar, o Alisson, jogadores assim, tem que fazer esse meio campo rodando e coisa e tal. Dito isso, é impensável hoje que o Alisson vire reserva de São Paulo. Impensável. O Pablo Maia também é impensável. E o Luiz Gustavo tem jogado muito bem. E o outro, o Bobadilla, virou titular do próprio Luiz Gustavo. Sendo assim, pensar no Michel no Matheus Henrique hoje no São Paulo é legal pra caramba. Mas teria que ser uma proposta muito abaixo desses 30 milhões, teria que ser algo quase que de graça para o São Paulo poder colocar ele lá e arrumar sim um problema no elenco, porque todos que ali estão entregando bastante e jogando muito bem. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!